História de uma alma. Adolescência, 1886-1887. Se o céu me cobria de graças, não era porque as merecia. Era ainda muito imperfeita. De fato, tinha um grande desejo de praticar a virtude, mas agia de maneira estranha. Eis um exemplo. Por ser a mais nova, não estava acostumada a me servir. Celina arrumava o quarto em que dormíamos e eu não fazia nenhum trabalho caseiro. Depois da entrada de Maria no Carmelo, acontecia-me às vezes, para agradar a Deus, tentar arrumar a cama ou, na ausência de Celina, guardar os vasos de flores à noite. Como disse, era só para agradar a Deus que eu fazia essas coisas. Portanto, não devia esperar o agradecimento das criaturas. Aí era todo o contrário. Se Celina não demonstrasse o contentamento pelos meus servicinhos, eu ficava contrariada e procurava-lhe pelas minhas lágrimas. Era verdadeiramente insuportável pela minha sensibilidade excessiva. Se me acontecesse causar involuntariamente aflição a alguém a quem amava, em vez de me controlar e não chorar, o que aumentava meu erro em vez de diminuí-lo. Chorava como uma Madalena, e quando começava a consolar-me pela coisa que me levara a chorar, chorava por ter chorado. Todos os raciocínios eram inúteis, e não conseguia corrigir-me desse desagradável defeito. Não sei como acalentava a doce ideia de ingressar no Carmelo, estando ainda nos coeiros. Foi preciso Deus fazer um pequeno milagre para eu crescer de repente. E esse milagre se deu num inesquecível dia de Natal. Nessa noite luminosa que ilumina as delícias da Santíssima Trindade, Jesus, a doce criancinha de uma hora, transformou a noite da minha alma em torrentes de luz. Nessa noite em que se fez fraco o sofrido pelo meu amor, fez-me forte e corajosa, equipou-me com suas armas, e desde essa noite abençoada não saí vencida em nenhum combate. Pelo contrário, andei de vitórias em vitórias e iniciei, por assim dizer, uma corrida de gigante. A fonte das minhas lágrimas secou e só voltou a jorrar pouquíssimas vezes e com dificuldade, e que justificou essa palavra que me fora dita: choras tanto na infância que mais tarde não terás mais lágrimas para derramar. Foi em 25 de dezembro de 1886 que recebi a graça de sair da infância. Em suma, a graça da minha completa conversão. Estávamos voltando da missa do galo, em que tinha tido a felicidade de receber o Deus forte e poderoso. Ao chegar aos buzonetes, alegrava-me por pegar meus sapatos na lareira. Esse costume antigo causava-nos tanta alegria durante a infância que Celina queria continuar a me tratar como um bebê, por ser a menor da família. Papai gostava de ver minha felicidade, ouvir meus gritos de alegria ao tirar cada surpresa dos sapatos encantados. E a alegria do meu rei querido aumentava muito a minha. Mas querendo Jesus mostrar-me que devia me desfazer dos defeitos da infância, tirou de mim também as inocentes alegrias. Permitiu que papai, cansado da missa do galo, sentisse tédio vendo meus sapatos na lareira e dissesse essas palavras que me magoaram. Enfim, felizmente é o último ano. Subi a escada para ir tirar meu chapéu. Celina, conhecendo minha sensibilidade e vendo já as lágrimas em meus olhos, ficou também com vontade de chorar, pois amava-me muito e compreendia meu sofrimento. Ó Teresa, disse-me, não desça. Te custará tristeza demais olhar já teus sapatos. Mas Teresa não era mais a mesma. Jesus havia mudado o coração dela. Reprimindo minhas lágrimas, desci rapidamente e, comprimindo as batidas do coração, peguei meus sapatos. Então, colocando-os diante de papai, tirei alegremente todos os objetos, parecendo feliz, como uma rainha. Papai ria também, voltara a ficar alegre e Celina pensava sonhar. Felizmente era uma doce realidade.
A pequena Teresa encontrara a força de alma que perdera aos 4 anos e meio e ia conservar para sempre. Nessa noite de luz começou o terceiro período da minha vida, o mais bonito de todos, os mais cheio de graças do céu. Num instante, a obra que eu não pude cumprir em 10 anos, Jesus a fez contentando-se com a boa vontade que nunca me faltara. Como os apóstolos, podia dizer-lhe: Senhor, pesquei a noite toda sem nada pegar. Ainda mais misericordioso comigo do que com os discípulos, Jesus pegou ele mesmo a rede, lançou-a e retirou-a cheia de peixes. Fez de mim um pescador de alma. Senti um desejo imenso de trabalhar para a conversão dos pecadores, desejo que eu não tenha sentido tanto antes. Em suma, senti a caridade entrar em meu coração, a necessidade de me esquecer para agradar, e desde então fiquei feliz, num domingo, ao olhar uma foto de Nosso Senhor na cruz. Fiquei impressionada com o sangue que caía de uma de suas mãos divinas. Senti grande aflição pensando que esse sangue caía no chão sem que ninguém se apresentasse para recolhê-lo. Resolvi ficar em espírito ao pé da cruz para receber o divino orvalho que se desprendia, compreendendo que precisaria seguir espalhá-lo sobre as almas. O grito de Jesus que na cruz ressoava continuamente em meu coração: tenho sede. Essas palavras despertavam em mim um ardor desconhecido e muito vivo. Queria dar de beber ao meu bem-amado e sentia-me devorada pela sede das almas. Ainda não eram as almas dos sacerdotes que me atraíam, mas as dos grandes pecadores. Ardia do desejo de arrancá-los às chamas eternas. Para estimular meu zelo, Deus mostrou-me que meus desejos eram-lhes agradáveis. Ouvi falar de um grande criminoso que acabava de ser condenado à morte por crimes horríveis. Tudo fazia crer que morreria impenitente. Quis a qualquer custo impedi-lo de cair no inferno. Para conseguir, usei todos os meios imagináveis, sentindo que em mim mesma nada poderia. Ofereci a Deus os méritos infinitos do nosso Senhor, os tesouros da Santa Igreja. Enfim, pedi a Celina para mandar celebrar uma missa nas minhas intenções, não ousando pedi-la eu mesmo, temendo ser obrigada a dizer que era para Pranzini, o grande criminoso. Não queria tampouco dizê-lo a Celina, mas insistiu com tanta ternura que lhe confiei meu segredo. Longe de zombar de mim, pediu para ajudar a converter meu pecador. Aceitei com gratidão, pois teria desejado que todas as criaturas se unissem a mim a fim de implorar a graça para o culpado. No fundo do meu coração, tinha certeza de que nossos desejos seriam atendidos. Mas, a fim de ter coragem para continuar a rezar para os pecadores, disse a Deus estar segura de que ele perdoaria o pobre infeliz Pranzini, que acreditaria mesmo que não se confessasse e não desse sinal nenhum de arrependimento enorme, era minha confiança na misericórdia infinita de Jesus. Mas lhe pedi apenas um sinal de arrependimento, para meu próprio consolo. Minha oração foi atendida ao pé da letra. Apesar da proibição de papai de lermos jornais, não pensava desobedecer, lendo as passagens que falavam de Pranzini. No dia seguinte à sua execução, caí-me às mãos do jornal. Abro-o apressada e o que vejo? Minhas lágrimas traíram minha emoção e fui obrigada a me esconder. Pranzini não se confessou, subiu ao cadafalso e preparava-se a colocar a cabeça no buraco lúgubre, quando, numa inspiração repentina, virou-se, apanhou um crucifixo e lhe apresentava o sacerdote e beijou por 3 vezes suas chagas sagradas. Sua alma foi receber a sentença misericordiosa daquele que declarou que no céu haverá mais alegria por um só pecador arrependido do que por 99 justos que não precisam de arrependimento. Obtive o sinal pedido e esse sinal era a reprodução fiel de graças que Jesus me fizera para atrair-me a rezar pelos pecadores. Não foi diante das chagas de Jesus, vendo cair seu sangue divino,
que a sede das almas entrou em meu coração. Queria dar-lhes de beber esse sangue imaculado, que devia purificá-los das suas sujeiras, e os lábios do meu primeiro filho foram consolar-se às chagas sagradas. Que resposta indivisivelmente doce! Ah, desde essa graça única, meu desejo de salvar as almas cresceu a cada dia. Parecia-me ouvir Jesus dizendo como para a samaritana: dê-me de beber. Era uma verdadeira troca de amor. Às almas eu dava o sangue de Jesus. A Jesus oferecia essas mesmas almas refrescadas pelo seu divino orvalho. Dessa forma, eu parecia desalterá-lo, e mais lhe dava de beber, mais a sede da minha pequena alma aumentava. E era essa sede ardente que ele me dava como a mais deliciosa bebida do seu amor. Em pouco tempo, Deus conseguira fazer-me sair do círculo apertado no qual eu girava, sem encontrar saída, vendo o caminho que ele fizera me percorrer. Minha gratidão é grande, mas preciso convir que se o passo maior fora dado, ainda restavam muitas coisas para ser abandonadas. Livre dos escrúpulos e da sua sensibilidade excessiva, meu espírito desenvolveu-se. Sempre gostava do grandioso, do belo, mas naquela época fui tomada de um desejo extremo de saber. Não satisfeita com as lições e as tarefas que minha mestra me dava, dedicava-me sozinha a estudos especiais de história e de ciências. Os outros estudos deixavam-me indiferente, mas essas duas áreas atraíam minha atenção. Em poucos meses adquiri mais conhecimentos que durante meus anos de estudo. Isso só era vaidade e aflição de espírito. O capítulo da imitação, em que se fala das ciências, voltava à minha mente, mas achava o meio de prosseguir assim mesmo, dizendo-me que, estando na minha idade de estudar, não havia mal nenhum em fazê-lo. Não creio ter ofendido a Deus, embora reconheça ter passado nisso um tempo inútil, pois só ocupava um certo número de horas que não queria ultrapassar a fim de mortificar meu desejo excessivo de saber. Estava na mais perigosa idade para as moças, mas Deus fez por mim o que relata Ezequiel em suas profecias. Passando perto de mim, Jesus viu que havia chegado para mim o tempo de ser amada. Ele fez aliança comigo, e passei a ser sua. Estendeu sobre mim seu manto, lavou-me em perfumes preciosos, revestiu-me de roupas bordadas, dando-me colares e joias sem preço. Alimentou-me com a mais pura farinha, com mel e azeite abundante. Então passei a ficar bela aos olhos dele e fez de mim uma poderosa rainha. Sim, Jesus fez tudo isso para mim. Poderia retomar cada palavra do que acabo de escrever e provar que se realizou em meu favor, mas as graças que relatei acima são prova suficiente. Santa Teresinha do Menino Jesus, rogai por nós.